Sejam muito bem-vindos a mais um Vibe Show, um quadro aqui no meu canal, onde eu convido um empreendedor ou empreendedora que é referência no seu nicho de atuação. Hoje tem aqui comigo Ana Carolina Neto, nutricionista materno-infantil. E eu tô tão feliz, porque ela é a nutricionista da Maia, que é minha filhinha de 7 meses. Você já tá nessa vibe, né? Total. Materna, né? E ela tem auxiliado a introdução alimentar da Maia. Já quero logo agradecer, porque, gente, a gente começou há mais ou menos um mês e pouco. Já voou, né? O tempo. Um mês e meio. Um mês e meio. E tem sido assim, nossa, um divisor de águas. Eu não fazia a mínima ideia do quão desafiador era fazer a introdução alimentar numa bebê. E a Ana, assim, nossa, chegou num momento super importante das nossas vidas, tem auxiliado esse processo. E eu não poderia deixar de chamar a Ana aqui, porque a gente tem muitas coisas em comum. Sim. Inclusive, somos do Rio de Janeiro. Vivemos em Portugal. E eu tenho certeza que ela vai agregar muito com um conteúdo aqui muito bacana. Quando a gente fala sobre alimentação, né, Ana? A gente fala sobre a base do corpo do ser humano. A né? alimentação é a base de tudo. Eu sempre digo isso, que a alimentação é onde você forma o seu paladar, você tá em construção na sua cuida da sua microbiota, é tudo. Então, é a base para uma vida saudável, né? A base de uma vida saudável. E outra coisa, a gente precisa ter essa consciência de começar realmente na infância, que é onde a gente é a base do paladar. Do paladar. E eu não fazia ideia. E antes, né, de perguntar quem é a Ana, como é que você veio parar aqui em Portugal, só uma curiosidade, né? Porque a gente tá falando de introdução alimentar. Eu, durante muito tempo, não comi fruta nenhuma. E assim, as pessoas às vezes ficam pensando, nossa, eu nunca conheci ninguém que não come fruta nenhuma. E às vezes, assim, tem coisas que acontecem lá na introdução alimentar, né? Sim, e agora eu falo que quando a gente não está numa alimentação saudável, não tem hábitos saudáveis, e quando a gente tem filho, a gente muda muito nosso olhar para isso, né? Porque a gente trata um pouquinho dos nossos traumas, porque a gente vê o quanto a infância teve um déficit ali, né? Então, o filho é onde a gente dá um start. Quem não muda depois do filho não muda mais. Já me perguntaram, e aí, tá comendo frutas? Eu falei, ainda não. Mas você espera. Talvez. Você vai ver. Ai. Não a fruta, talvez, in natura, mas algum processo, um picolé de fruta, alguma sim, coisa. Hoje eu como frutos vermelhos, né? Aquela coisa, já experimentei. Com certeza sim. Você vai ver. E até porque nossos filhos eles aprendem muito pelo exemplo. Totalmente. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Totalmente. Ana, vamos lá. Quem é a Ana? Como é que você veio parar aqui em Portugal? Então, eu sou Ana Carolina Neto, mulher, mãe sozinha na criação de 2 filhos, cristã, nutricionista, imigrante e mestranda metabolismo humano e nutrição pela Nova Medical School aqui em Portugal. Nossa, que currículo, né, gente? E como é que você criou a Acolher Nutrição? A Acolher Nutrição surgiu no Rio de Janeiro, era o seu consultório, não é? Sim. E manteve? Como é que é? Então, a Acolher Nutrição surgiu de um sonho. Eu queria poder levar a nutrição muito mais do que uma simples consulta. Eu queria um acolhimento. E aí eu queria que as famílias, que as mães começassem a perceber que a nutrição saudável, de uma forma leve e prazerosa e prática, né? Porque eu sou muito prática na minha vida, até porque com 2 filhos... Tem que ser, né? Precisa ser. E aí eu criei um consultório com uma cozinha dentro. Fui, inclusive, pioneira no Rio de Janeiro com isso, de ter uma cozinha dentro do meu consultório. E lá eu podia ensinar de uma forma prática, leve e com muito amor para os meus pacientes. Então, eu vi que essa marca, Acolher Nutrição, que virou um consultório, hoje aqui em Portugal, essa marca virou um propósito, uma missão, de levar um acolhimento para as mães no seu lar. E é incrível isso que você falou, porque eu vejo assim, como leiga, né? Não sou da nutrição. Eu vejo muitas amigas, às vezes, falando assim, fui na Nutri e tal, passou uma dieta. Não fiz, não vou fazer. Não é só sobre passar a dieta, né, Ana? É muito além. Muito além, até porque você precisa saber o dia a dia. Não é, eu sou mãe, sou mulher, sou profissional e sei como que é a realidade da vida. Não é uma simples dieta, é você se adequar àquele perfil de família. E como é que você decidiu entrar nesse meio realmente, assim, materno, essa parte mais maternal
nutricional? Como é que foi? Porque na nutrição tem vários setores, né? Sim, claro, verdade. áreas, né? Várias áreas. E eu escolhi, na verdade, foi a materna infantil que me escolheu. Muito engraçado isso. Antes da nutrição, eu também tenho a formação de pedagogia, sou pedagoga, trabalhei muito tempo em escola, fui pedagoga do Exército, e me casei. Quando me casei, eu larguei tudo para viver a maternidade, a família, tudo aquilo. Teve um momento da minha vida que eu vi que o casamento não estava dando certo, o casamento acabou, e eu precisava olhar para mim como mulher, me reencontrar, principalmente profissionalmente. Aí eu voltei a estudar, e a nutrição estava ali, que era uma paixão adormecida dentro de mim. E na época, meu filho mais novo, ele tinha uma dificuldade alimentar muito grande, muito, muito, muito grande. Ele era completamente seletivo. Com 2 anos, ele só comia 5 alimentos. Caramba. Muito, muito. Isso é um outro... É um outro episódio que eu falo sobre seletividade alimentar, que eu vivi realmente na prática. E aí eu fui estudar esse mundo materno-infantil. Então, de uma dor minha, eu vi que eu podia ajudar outras mães. E essa hoje é a minha missão, de poder levar a materno-infantil para as famílias. E um dos grandes diferenciais também, né? Porque você viveu na pele, exatamente, né? Isso, você precisou... Foi a necessidade, na verdade, que te fez realmente agir e, né, nessa direção, né, Ana? Exatamente isso. Nossa, eu não sabia dessa parte. E outra coisa também que você não falou no seu currículo, você é chefe. Exatamente. E muito, muito legal, muito importante falar isso, que eu sou chefe. Eu fiz uma formação, é uma formação completamente completa, bem holística, pela Nós Escola, que tinha no Brasil. E agora também tem em Portugal. A Ana, queria até mandar um beijão pra Anelisa. Ela é ótima, maravilhosa, porque além de chefe, a gente trabalhou com todas o que eu acredito em relação à alimentação, que não é só o comer, né? É tudo. É tudo. E Ana, você atendeu mais de 1.000 famílias no Brasil e agora tá aqui em Portugal. O que te trouxe de fato até aqui, para além do mestrado, né, que eu sei que você faz aqui? O que te impulsionou a vir pra cá? Então, Lari, a gente, quando é mãe, a gente coloca os filhos sempre em primeiro lugar, né? Você agora, sendo mãe, você sabe que em primeiro lugar fica a Maia, né? Sim. O que me trouxe aqui foi isso, foi poder proteger meus filhos, trazer segurança, trazer proteção e uma estabilidade. A gente tem a cidadania portuguesa. Eu costumo dizer que quando você não tem a cidadania, você começa do -0. E quando você tem, você começa do 0. Mas existem os desafios. Existe uma adaptação, existe tudo. E além disso tudo, veio o meu sonho, né, de fazer o mestrado, de meu crescimento como mulher, como profissional. E acima de tudo isso, foi um ato de muito amor, coragem e respeito pela minha família. Ai, que lindo. É muito legal ouvir isso, porque agora que eu sou mãe, né, consigo entender melhor. É muito louco. Ana, quais são as principais diferenças entre Brasil e Portugal quando a gente fala sobre alimentação infantil? Dando na cultura da alimentação infantil aqui em Portugal. Mas eu consigo observar vários pontos diferenciais entre o Brasil e Portugal. Portugal tem uma valorização muito grande sobre os alimentos frescos, comida caseira, o sentar à mesa. Isso é muito positivo, são hábitos bem positivos. Por outro lado, eu percebo que os ultraprocessados entram mais cedo na vida infantil aqui em Portugal, como os iogurtes adocicados, as bolachas, os pães. Já no Brasil, a gente encontra outros desafios, porém, esse movimento da introdução alimentar é mais limpo, mais consciente. E eu acredito que seja devido à nutrição no Brasil é muito mais antiga que aqui em Portugal. Aqui em Portugal, o curso de nutrição tem 45 anos, mas só foi reconhecido só foi regulamentada pelas ordens dos nutricionistas pouco mais de uma década. Então, é uma área ainda de crescimento. Né? Muito nova mesmo. Então, ainda há um crescimento muito grande. E é justamente isso que eu vejo essa como missão minha, esse olhar meu mais humanizado, trazendo aqui para Portugal, porque a alimentação é muito mais do que nutrir, é se conectar, trazer leveza. Então, eu tô aqui para isso. Não é sobre ter um modelo específico, é sobre
propósito com a alimentação. Legal. E isso eu não sabia da nutrição aqui em Portugal. Agora eu fiquei chocada com isso que você falou. Vou ser sincera, porque eu sempre imaginei que aqui... sabe, agora uma curiosidade, fora do... Adoro sair do script. Porque é importante também saber isso. A gente sabe que o valor nutricional, né, de um produto ultraprocessado, industrializado, normalmente os produtos aqui em Portugal tendem a ser menos piores, né, digamos Sim, assim. isso é. Né? Isso é. Por isso, até porque a vida aqui é mais corrida, não sei, mais prática, vou colocar assim. Então, por isso que essa entrada de bolacha, de iogurte, mais cedo na infância, acaba sendo porque eles acham que é mais limpo. É mais limpo. Exatamente. Do que lá. Exatamente. Acha que é mais limpo. Mas não, a gente precisa observar muito a lista de ingredientes. Entendi. Porque eu achava assim, que engraçado, a minha percepção é que no Brasil também tivesse uma entrada muito grande de bolachas, essas coisas logo no início, não? Não. É um movimento muito grande hoje no Brasil, muito. Até porque a nutrição materna e infantil lá tem uma rede muito grande, né? Uma rede de informação muito grande. Diferente daqui. Aqui, a materna e infantil, se a nutrição em si está ainda em crescimento, ainda é muito nova, imagina as áreas específicas. O subnicho ali, né? O subnicho, exatamente isso. Entendi, então, caramba. realmente... Mas tem uma área que está super crescente aqui. Muito. Até porque eles valorizam muito a comida de verdade. A qualidade dos produtos, né? A comida fresca, exatamente isso. Você concorda que, por exemplo, eu comparo, sei lá, vou ao supermercado no Brasil e vou ao supermercado em Portugal. Vamos pegar, né, supermercados do mesmo nível, médio, né? Não precisa ser o mais top, nem o mais simples. O que eu noto? Que aqui a gente paga muito menos e tem uma qualidade infinitamente superior. Você concorda? Eu concordo sim. E temos opções maiores de onde você... de você encontrar, de você selecionar. Eu acho que você tem muito isso. E uma coisa que eu também acho muito interessante aqui, que os próprios mercados têm as suas próprias marcas e são marcas boas. São produtos bons, isso que eu tô falando. Com certeza. E lá no Brasil, os produtos que são do mercado não são bons. Não são bons. E isso ajuda a questão de custo. Totalmente. Eu vejo minha irmã que mora no Brasil, ela já entra no supermercado com as marcas na cabeça, porque ela nem considera a marca branca lá, porque é ruim. Exatamente. Diferente da gente, pelo menos eu entro nos mercados aqui, eu já miro logo na marca branca porque são ótimos e tem um valor melhor ainda. Exatamente isso. Tá. E como é que tá sendo esse recomeço aqui, né? Recomeçar sua marca aqui, essa missão fora do Brasil, que era o seu ambiente, assim, de segurança, de conforto, digamos assim. Como é que tá sendo? Então, recomeçar fora do Brasil e sempre foi desafiador, né? Eu acho que você tem muitos anos que tá fora do Brasil, mas assim, porque começar é muito lento, é solitário, e você tem a sensação de que precisa estar mostrando, provando aquilo tudo pela primeira vez, ainda mais assim, você fez tanto curso, você formação, não sei o quê. Então, é muito difícil. Hoje, a maioria dos meus atendimentos são online, vem do Brasil, tá? E eu coloco aqui que eu tô em Portugal, com tudo que eu vivi e continuo vivendo, eu percebi que minha missão vai muito além da criança. Eu quero me conectar a essas mães que estão cansadas, sobrecarregadas, precisando de um apoio não só emocional. Quero mostrar que cuidar dos filhos não é fraqueza, é força divina. Mesmo porque a gente sabe que, mesmo a gente trabalhando, a gente estando com 1001 funções, é a gente, né? A mulher que acaba cuidando ali e acaba sendo um pouco esquecida e fica naquela cena, eu tô cuidando dos meus filhos, que fraqueza minha. Não. Eu quero mostrar que isso é possível com leveza, propósito e fé. E hoje em dia a gente é bombardeada, né? Com a correria do dia a dia. Às vezes a gente entra e tem, assim, produtos ali prontos, né? Outro dia me perguntaram assim, Lari, você vai dar aquela papinha pronta pra Maia? Eu olhei assim, gente, assim, graças a Deus hoje em dia, minha vida é corrida assim, mas eu tenho flexibilidade, eu tenho certeza que eu vou dar um jeito de fazer uma coisa um pouco melhor pra ela, sabe? Exatamente. E eu acho que é isso que você tá falando, né? É trazer essa consciência, esse acolhimento pra mãe de que dá pra fazer melhor, dá pra fazer melhor, e se por um acaso acontecer ter que abrir essa papinha, tudo bem. Claro, também, né? Também não é um problema. Exatamente.
exatamente. É ter a consciência da constância do que você faz dia a dia. É porque não é sobre abrir a papeta, tudo bem, né? Saiu, tá com pressa, não sei o que, não consegui fazer, tá tudo certo. Eu acho que todo mundo passa por isso. Mas é você realmente, assim, entender que você não precisa fazer um miojo, né? Você pode fazer uma massa boa e não precisa usar um molho de tomate industrializado. Você pode amassar um tomatinho ali, sabe? Que o tempo... Ah, mas é mais prático o negócio. Tá, mas quantos segundos a mais? Ô, Lari, como eu falei, no meu consultório tinha uma cozinha. Então, assim, miojo era o que o mais pegava as mães. Então, eu levava a criança e a mãe para fazer um miojo saudável. Eu tenho uma coisa de um miojo saudável que é... Sabe aquele cabelinho de anjo? Adoro. Aquele macarrãozinho bem fininho. Você cozinha ele, coloca temperos, que é batido, sal grosso, você moe, passa no processador, sal grosso, tominho, orégano, não sei o quê, e fica igualzinho, aquele cheirinho. Aí você cozinha, coloca no azeite, joga aquele tempero, fica igual. Gente, aí... E saudável, né? Saudável, exatamente. A criança fica comendo miojo, enfim. Ana, como equilibrar autocuidado, alimentação e todas as demandas da maternidade sem culpa? O primeiro passo é entender que equilíbrio não é fazer tudo ao mesmo tempo. Você precisa saber se cuidar também. Então, isso que muitas das mães acabam se esquecendo desse autocuidado. Nem todo dia você vai conseguir fazer aquele autocuidado de massagem, de yoga. Às vezes, aquele dia você vai precisar de um banho mais demorado. E é necessário isso, né? A maternidade já exige muito da gente. São muitas demandas, de muito tudo. E se você se abandonar por completo, você vai ficar cada vez mais frustrada. E vai refletir no filho, né? Então, o segredo não é encaixar tudo. O segredo é você colocar você também como prioridade. Eu digo que culpar você por se cuidar é a mesma coisa que culpar você de respirar. Você precisa daquilo para continuar cuidando. E aí, sabe o que eu acho em relação a isso? Muitas mulheres, às vezes, não têm o senso de merecimento também. Sim. É óbvio, né? A gente sabe que é uma correria. Muitas vezes nem tem a opção de escolher se cuidar, porque às vezes na correria não consegue nem tomar banho. Tem gente que passa um perrengue mesmo, né? Real. Mas eu sei que passam esse perrengue mesmo, mas você precisa pensar que você precisa ser prioridade por ele, pelo bebê, pela sua criança. Porque aquilo que eu falo, se você se sentir culpada de estar se cuidando, é a mesma coisa que você sentir que culpa por respirar. Por respirar. Porque você precisa disso. Pra se cuidar, pra ficar se cuidando. Mas é isso que eu acho que muitas mulheres não têm, que é esse senso de merecimento. Quando a Maia tinha poucos meses, eu voltei a fazer a unha, voltei a ir no salão, voltei a fazer minhas coisas. E a Kelly... As pessoas te cobravam isso? Não, mas a Kelly me falou uma coisa legal, que é uma parceira minha. Ela falou assim, ela falou assim, vem me visitar. Ela tem, enfim, um espaço de massagem e tal. Ela falou, eu vi que você voltou, né, a se cuidar. Eu falei, voltei, tô ótima e tal. Ela Lari, você sempre teve um senso de merecimento muito elevado. Eu falei, tenho mesmo. E eu acho que assim, óbvio, né? Eu tenho um marido que chega junto, eu tive meus pais, eu tive uma rede aqui que me ajudou com a Maia, sabe? Sim. Eu também, obviamente, não posso comparar a minha situação com a minha realidade. Mas, ao mesmo tempo, eu jamais me senti culpada por estar me cuidando, sabe? De fazer um cabelo, de deixar lá algumas horas. Claro, uma vez eu me senti que demorou muito o cabelo. Eu comecei a chorar. Tava 3 horas lá, falei, me libera! Mas Aí eu me senti culpada. Isso foi a primeira vez que saiu pra fazer o cabelo? Não, foi uma vez que demorou mais, porque eu fui pintar. E ela tinha falado que ia levar 2 horas, já tava com isso programado na minha cabeça. Eu falei, não, mas 3 horas, minha filha em casa, não sei o que. Comecei a me sentir culpada. Mas eu não deixei de ir, sabe? Sim, é muito eu importante. Acho que é isso. E isso, o fato de você ir voltar, você volta renovada, você volta bem e é por ela, né? Por você ela, dá por mais. nós, Sim. pelo casamento, Sim, por tudo, né? Por tudo. Legal você falar isso, porque muitas mulheres se abandonam, né? É complicado mesmo. Ana, o que toda mãe deveria saber antes de começar uma introdução alimentar? Muito boa essa questão. Vamos lá. Antes de começar a introdução alimentar, a mãe precisa entender que é um processo de aprendizagem. Eu falei isso com você quando a gente se encontrou pela primeira vez com a Maia. Não é sobre perfeição, tá? É sobre descoberta. Claro, o bebê precisa estar pronto. Existem os sinais de prontidão que devem ser respeitados. E é comum que as mães entrem nesse processo com aquilo que vai dar tudo certo. Criança com brócolis na mão, rindo. Criança com brócolis na mão, que vai comer tudo, que vai ter o cardápio ideal, que a papinha
assim ideal, mas esquecem que isso é um processo de aprendizagem. Então, precisa ter vínculo, precisa ter contato, precisa muito... Paciência também. Paciência, exatamente. Saber que o bebê precisa de nutrientes, sim, mas que ele precisa de acolhimento, de leveza, de conexão. Isso é muito importante, Lari. Muito importante. Então, a comida vem com tempo, mas o afeto começa ali. Eu até falei para você que quando a gente fala assim, que introdução alimentar é um aprendizado, como assim? O andar também, o bebê não sai andando, ele tem todo um processo. E a introdução alimentar também. Então, assim, no início, além dos sinais de prontidão, a gente precisa respeitar, porque o bebê precisa estar pronto para receber esse aprendizado. É um momento de conexão, de vínculo, de afeto. Então, o meu trabalho está aí, justamente levar essa leveza, essa conexão, esse entendimento para a mãe. Para a mãe. O que frustra a maioria das mães quando começa um processo de introdução alimentar, normalmente, no início, assim? Então, o que acontece? A mãe começa esse processo de introdução alimentar com muita ansiedade. Quando o bebê não come, tudo que ela imaginou, que ela idealizou, né? Faz uma comparação. BLW. Exatamente, idealizou o método, idealizou de comer bem. Tudo isso, quando acontece isso, o que acontece? Uma frustração. Aí acha que o bebê tá com problema. Compara com outro bebê, compara com o bebê do amigo. Não, compara mesmo, compara real. Muito. Principalmente com a internet hoje em dia, né? Com a internet. E assim, a gente não tá falando... A introdução alimentar não é uma corrida do bebê, quem vai comer melhor, quem vai comer primeiro. Não. A gente tá falando de aprendizado, de vínculo, de afeto. E isso a gente encontra na introdução alimentar, que tem uma importância muito grande mesmo. Você acha que independente, por exemplo, porque lá em casa é a Érica, que me ajuda com a Maia, dá as refeições, eu dou outras refeições e tal. Isso de quem dá, tem algum problema, alguma indicação? Então, deixa eu te falar uma coisa. O que acontece? Como eu falei para você, e falo para todas as mães, que isso precisa ter aquele vínculo de aprendizado mesmo. Então, você já tem aquele vínculo seu com a Maia da amamentação. O seu caso específico, eu posso falar aqui, né? Claro! Então, o que acontece? O seu caso específico, quando você passa para a Érica, é porque nesse processo de início, a gente está falando com a Maia de 1 mês e meio de introdução alimentar. Nesse início, ela ficou 6 meses exclusivo na amamentação. Então, é óbvio que ela vai querer olhar você e querer você como o vai peito. Querer meu peito. O seu peito. Então, aquela comida para ela. Então, esse processo que você está fazendo... De desmame, um pouquinho, assim, você está fazendo para... Desmame, gente, entre aspas, não é? Desmame. É porque às vezes fala desmame. Não, mas você está entendendo o que eu estou falando? Sim. É porque, assim, se você hoje tem essa referência, muitas das mães não têm e acaba tendo uma dificuldade muito maior Entendi. Nesse processo. Por quê? Porque o bebê é muito esperto. A gente acha que não, Não, total. Eu não posso ficar quando ela dá, eu tenho que sair da sala. Então, mas isso é agora. Daqui a pouco ela vai estar comendo melhor, vai ter uma amplitude de alimentos, você já vai saber. E isso você vai conseguir. Claro que se você não começar também, em um certo momento, você pegar a rédea da situação ali, claro que ela vai ter uma dificuldade muito maior de comer com você. Entendi. Não, eu faço. Tanto é que, assim, eu vou algumas refeições e outras, mas é porque são 4 refeições por dia. O dia voa, o dia da mãe voa. A mãe tá trabalhando, não sei o que, já deu essa, e hoje eu não dei nenhuma. Amanhã eu vou dar uma. E, por exemplo, agora vai ser a prova, né? Que eu vou ficar o fim de semana direto. Com ela, porque ela vai... A Érica vai viajar. E aí eu vou dar todas as refeições. Sim, o Thiago também pode dar, claro. Sim, mas você tem um suporte também. Mas eu noto isso, eu não sei se associa muito ao peito, quando eu tô ali, ela nesse fica... Nesse início é muito mesmo. Até nas primeiras vezes para aceitar a comida é mais difícil, né? E Ana, uma coisa que é muito disseminada na internet, pelas pessoas, que é da criança não comer, né, açúcar, ultraprocessados até 2 anos de idade. Confirma? Sim, muito necessário. E isso não é ser radical ou seguir modinha, nada disso. É porque o corpo do bebê está em formação. Isso é claro. Então, assim, introdução alimentar é a base de
tudo, do paladar, da saúde intestinal, da emoção, do estado emocional que a comida traz, porque também tem isso, a gente também come emoção. Então, assim, a introdução alimentar é a base de tudo. Então, o açúcar e os ultraprocessados, eles criam vícios, eles trazem doenças precoces, doenças crônicas, eles alteram o paladar, eles dificultam o paladar da criança a alimentos naturais. Então, até os 2 anos, é sim necessário que os alimentos sejam livres, sem açúcar, né? Sem açúcar, Sem né? açúcar. Então, o que a criança precisa nessa fase é de comida. Comida de verdade. Exatamente. E eu ensino o seguinte, que é um curto período de tempo para um benefício para a vida inteira. Toda, né? Uma vida toda. Então, a mãe que pega na mão do seu filho nesse período da introdução alimentar, ela não está só nutrindo o seu filho, ela está ensinando a cuidar de si mesma. Legal. E uma dúvida que eu tenho em relação a isso também. É muito comum a gente ouvir que a criança, quando era pequena, comia brócolis, comia tudo, e aí chegou lá pelos 5, 7 anos, não come mais nada, fica chato e tal. O que influencia isso, essa mudança? Então, Lari, tudo são hábitos, né? O que influencia é o meio ali que você tá, o meio familiar, o que você acaba deixando de ofertar naquela casa. Porque a criança, ela vai para a escola, ela vai para o meio social. Hoje, a Maia fica ali naquele seu mundo. Depois, não, ela vai se ampliar, ela vai ter a vida escolar, ela vai ter vida social, né? Se ela deixa de ver aquilo dentro da sua casa como hábito, ela vai deixar de consumir. Então, às vezes os pais se preocupam muito só até os 2 anos. Até os 2 anos é fundamental, como eu falei. É a formação do paladar, é a formação da saúde intestinal, do emocional com a comida. Porém, isso precisa se manter. Exemplo, né? Com exemplo, dentro de casa mesmo. Então, assim, se você até os 2 se preocupou muito em não dar doce, quando fez 2 anos e um dia, dá uma lata de leite condensado. Exatamente. Então, assim, você imagina, você formou esse paladar, ela tá super, assim, e daqui a pouco começa a colocar açúcar. Isso é um vício. Até a gente, quando deixa de comer muito tempo o doce, o que acontece? A gente, quando vai comer um doce, a gente estranha, né? Imagina a criança. Mas quando volta a comer, come. Então, assim... E eu digo por mim, eu fiquei 1 mês sem comer chocolate. Eu sou viciada em chocolate, doce, adoro. Todos os dias eu como. Mas quando eu tava amamentando, eu fiquei tomando pouco café e comi 0 chocolate durante 1 mês. Uhum. Cara, a gente se habitua, né? Fiquei de boa, assim, um tempão sem comer chocolate. Aí depois voltei a comer todos os dias. Você volta a comer todos os dias. Assim, e aí imagina a criança. Você trabalhou tudo, fez tudo, né? Ai, agora eu vou começar. Ela vai começar a comer. Agora, Ana, papo reto aqui agora. Como é que você orienta as mães que não têm muito tempo disponível para cozinharem ali de uma forma mais caseira sempre? Então, deixa eu te falar. Nem toda mãe tem o tempo disponível para cozinhar, não é verdade? E tá tudo bem. Eu entendo isso, que é realidade. É realidade minha, mas eu sempre falo, vamos priorizar o básico. Arroz, feijão, ovo, frutas, legumes. Tudo mais simples possível, mas comida de verdade. Mas existem algumas estratégias que a gente consegue melhorar nossa rotina, como congelar porções, fazer marmitas no final de semana. Mas eu sei que muitas das vezes precisa recorrer a algo pronto. Isso é real. Então, o que eu oriento? Sempre ler a lista de ingredientes. Sempre priorizar com aquela lista menor ingrediente possível, não ter muito sal, não conter açúcar. Isso já é o básico. Faz muita diferença. Muita diferença. Nutrição, eu vou falar uma coisa aqui para você. Com propósito, não é perfeição. É consciência,
é amor, é flexibilidade. Legal. E aqui em Portugal a gente tem mais possibilidades, eu acho, sabia? De uma alimentação mais limpa. Pois é, você não vai, por exemplo, em São Paulo, outros lugares eu acho que ainda mais, mas tipo assim, no Rio. Cara, você vai nos lugares, você não vai pedir uma burrata. Tem alguns lugares que tem burrata? Tem, óbvio. Mas tipo assim, no geral, na massa, é uma fritura, não é? É uma batata com queijo em cima. Isso que eu ia falar, batata com queijo em cima. Bacon, exatamente né? isso. Aqui a gente já vê uma coisa, é muito mais natural, né? Muito mais fresco, que eu quero dizer. Muito mais fresco. E assim, você vê exemplo agora, a gente está no verão aqui. Você vai à praia, eles levam realmente a comida. Levam comida. Por isso que eu falo que a gente precisa ter a praticidade de se organizar, se planejar, porque eu também acho, que eu também coloco muito que eu acho que a grande chave de tudo, eu sempre falo que eu sou muito prática, porque eu tenho 1001 funções, assim, eu realmente equilibro os pratinhos aqui em Portugal, principalmente, que a gente faz tudo, né? Faz tudo, não tem, eu pelo menos não tenho. É difícil ser saudável, para mim. Eu falo que não é difícil porque eu tenho uma estratégia que muda tudo, que é organização, planejamento e rotina. Então, quando você organiza, que for minimamente a sua rotina alimentar, deixa alimentos pré-preparados ou preparados. Tem a fruta picada, aquela coisa tem tudo. Tem o seu whey em casa, que você sabe que você vai chegar na correria, vai fazer. Vai fazer e outra coisa. E ter ali já meio pronto para você fazer. Porque se não tiver, você vai pegar e vai abrir um pacote. Então, você precisa ter um meio pronto ali. Isso já alivia você, tá? Já tira aquela pressão. Então, planejamento, organização e rotina é a chave. É a chave mesmo. Porque senão tudo vira desculpa, né, Ana? Tipo assim, vou acordar, tô com sono. Aquela roupa que eu tinha pra treinar não secou ainda. Ou então, eu como uma banana antes de ir, não tem banana, não comprei banana, não vou. Tudo é desculpa pra não ir. Tudo é desculpa para não ir, tudo é desculpa para você não se priorizar saudavelmente. Tudo é uma desculpa. Uma desculpa. E ter essa alimentação saudável e o exercício físico como hábitos, pra mim, é muito importante na minha vida. Você não negocia. Eu não negocio, não. Sabe, porque eu sei o quanto isso impacta na autoestima, na saúde. Na saúde. Eu não vou pra academia pra ficar sarada. Sim. Nunca fui, até porque eu não pego pesado pra isso. Não é nosso perfil. Eu também não... lá. Eu bato ponto, vou mesmo. E uma coisa... Deixa eu te fazer uma pergunta fora do script que eu acho que é curiosa pros nossos telespectadores. Uma coisa que eu noto, outro dia eu contei no dedo. Eu fui pro ginásio aqui na musculação e eu era a única mulher. Era 10 e pouca da manhã, eu tenho horário flexível, né? Eu faço meu horário, minha agenda. Eu contei Ela não acorda essa hora, não. Pergunta quando... Não. Quem dera. Não, vai ir pra academia 10h30 porque acordou. Não. Eu madrugo. Eu contei só, assim, no meu raio, né? 35 homens e eu de mulher no meio. Nesse horário de 10h30 e tal. E aos sábados, às vezes, quando eu vou, eu noto que é, assim, 90% homem. Aí, minha cabeça, né, começa a ficar pensando, cara, cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Aí eu fico pensando, onde elas estão? Ou estão, provavelmente, cozinhando alguma coisa, cuidando dos filhos, organizando coisa de casa, ou... É normal, né, isso, da mulher não se priorizar tanto. Olha que loucura. Ou eu tô louca? Não, é isso mesmo. E esse é o movimento que eu quero aqui trazer realmente aqui para Portugal. Esse olhar com a mulher. Aquilo que eu falei antes, que cuidar do filho, da casa, não é fracasso da pessoa, da mulher. É uma força divina mesmo. Então, e você precisa ter o seu autocuidado, porque senão você não vai aguentar. Então, é se priorizar. Você precisa priorizar para cuidar da sua família. Total. E eu acho que as academias, os ginásios deveriam ter creche, deveriam ter um espaço para crianças. Um espaço infantil. Tem uma só que eu vi que tem, que é a Homes Place do Sotomayor, aquele na Marquês de Pombal, mas eu não sei se é pago, extra, enfim. Então, deixa eu te falar que assim que eu cheguei, eu frequentei. Enquanto você tá lá, o seu filho pode ficar na salinha ali brincando. Que eu acho ótimo, tá? Ótimo, mas só tem essa, por exemplo. Não vejo outros ginásios assim. Por que a mulher às vezes não vai? Porque ela tá com o filho em casa, ou leva o filho pra algum lugar e tal. Então, né? Mas eu acho que também esse é um outro movimento aqui em Portugal, de que a mulher não se priorizam tanto do quanto lá no Brasil. Porque lá no Brasil, em todo ginásio acaba tendo.
Firme e forte. Então, as aulas lotadas, pessoal com caneleira, bumbum na nuca. Exatamente isso, exatamente isso. Então, eu vejo essa diferença. Então, é esse movimento que eu quero realmente poder trazer, porque a mulher precisa estar bem para cuidar do seu lar, né? Perfeito, também acho. Ana, para fechar, que mensagem que você deixaria hoje para uma mãe que tá ouvindo a gente com sobrecarga total, sem saber por onde começar para cuidar de si e da família? Então, olhar para cá, né? Então, vamos. Se você está aqui assistindo a gente, sobrecarregada, sem saber por onde começar, eu quero te lembrar uma coisa simples e poderosa. Você não precisa dar conta de tudo. Você só precisa começar. Não existe mãe perfeita, existe mãe presente. E presença começa quando você se inclui na lista de autocuidado. Você não está perdida, está apenas cansada. E vou falar uma coisa para você. Cansaço, quando é bem acolhido, ele vira força. Cuida de você não para ser produtiva, mas para lembrar que você também é importante. Cuidar da família é lindo, mas cuidar de você também é muito sagrado. Gente, eu fico até emocionada. Eu sou muito emotiva, eu fico emocionada. Porque você começa a lembrar um pouquinho do você. Não, mas é importante, porque, tipo assim, eu tô de boa, eu cuido de mim, mas eu sei que muita gente não cuida. Sim, você, ainda mais você que tem... É confortável, às vezes, ficar naquele limbo ali também, né? De tipo assim, tô mas ali eu vou falar uma coisa pra ciclo. você, quando você fala, eu tenho um suporte, uma ajuda, mas é porque você escolheu também se priorizar, porque tem gente que tem esse suporte e essa ajuda e não se prioriza. Não se coloca na lista, não né? se coloca na lista. Não se coloca na própria agenda. Exatamente do isso. Exercício, do ir ao mercado, ir na feira, que seja. E porque também não é fácil, Lari. Não. Você, muitas das vezes, quando você fala assim, eu fui 10h30, você acha que você também, quando a Maia tá deitadinha, dormindo, você não quer deitar também um pouquinho? Mas não deito, deveria. Então, por quê? Porque você sabe que aquela ida ao ginásio vai te fazer bem. Sim. E se você vai dormir hoje, vai dormir amanhã, e aí? Como é que fica? Ai, são tantas camadas, né? Eu fico aqui, você tá falando isso, tô refletindo sobre minha rotina, que eu até falei com o Gabriel esses dias, só pra encerrar, tá, gente? Que eu ia vir mais pro estúdio, mas aí eu fico de casa, mesmo com a Erika lá, e a gente coordena, e eu tô trabalhando aqui com olho cá, olho lá. Então, assim, cara, não existe mãe perfeita, não, né? Existe a mãe presente, que nem sempre é presencialmente. Isso, mas tá ali. Também eu sempre falo, não existe mãe perfeita. Existe mãe presente, mas ali, quando ela tá presente, ela tem que estar. Porque às vezes você tá ali e não tá. Você precisa estar presente, nem que seja 2 horas. Eu sei. Você trabalha o dia todo, mas aquelas 2 horas que você esteja realmente, de verdade, naquele momento. Naquele momento. E pensar no seguinte, que o celular, ele fica com a musiquinha da galinha pintadinha e tal, não sei o que, mas ele não pode, eu não posso responder o WhatsApp quando eu tô brincando com ela. Eu não posso. Isso eu me policio muito, porque eu já sou muito viciada em celular, em rede social. Então, assim, naquele momento que eu tô brincando, cara, não dá. Porque eu sei que aquilo vai me tomar totalmente minha atenção. Eu vou olhar pra cara dela e ela vai sentir que eu não tô ali e não vai ter um resultado bacana, né? Pra ninguém. Pra ninguém, exatamente isso. E você depois vai se culpar, porque uma mãe nasceu literalmente uma culpa, você vai se culpar, poxa, por que naquele... Eu não tava. Então, já se conecta. Eu passei o dia todo fora. Cheguei em casa, as minhas 2 horas, vai ser com ela e vai estar presente. E é isso que ela quer de você. É isso, é atenção, né? É isso que ela quer realmente de você. Ana, agora pra fechar de verdade, como as pessoas te encontram pra contratar seus serviços e saber como funciona o seu trabalho? Então, tem o meu Instagram, pelo meu Instagram mesmo, que ali tem o telefone. Eu posso falar o Instagram? Pode. Então, é acolher.nutrição. Tá falando, olhando pra mim, que é a primeira vez marca ele errado. Foi no pessoal. Foi no pessoal. Porque, na verdade, como eu falei, essa é uma marca que foi lá no Rio de Janeiro, um consultório, e eu quero trazer aqui, a minha missão, meu propósito é acolher mesmo essas mães nos seus lares. Perfeito. Ana, muito obrigada. Obrigada a você. Adorei esse bate-papo, foi leve, foi relevante. Eu cheguei aqui com um pouco nervosa, mas me soltei. Quero muito, muito
muito te agradecer por estar aqui, por compartilhar mesmo a rotina da Maia, de estar fazendo parte desse momento, porque para mim é um momento muito especial da criança, do ser humano. Então quero muito, muito agradecer que além de estar aqui, eu faço parte de um momento especial aí. Especial? Não, pra sempre, né? Marca. E, gente, se vocês realmente, assim, são mães de primeira viagem, assim como eu, a verdade é que a gente ouve muita coisa, né? BLW, método isso, método aquilo, aquelas piadinhas, né? De, nossa, tá cansada agora? Imagina quando começar a introdução alimentar. Tem várias coisas que a gente ouve. E a verdade é, quanto mais a gente se cercar de profissionais que dominam aquilo que fazem, exemplo... Consultoria de amamentação, consultoria materno-infantil. E até te acolher mesmo, pra você não ficar perdida, né? Porque... Total! Tem muita coisa também dos avós, de falar muita coisa. Ah, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. E você realmente fica perdida, não sabe ter onde... alguém pra confiar. Pra te acolher. Pra acolher e também pra confiar. Porque informação tem a torta direita por aí. Você... Mas pelo menos eu funciono assim. No momento que eu defino alguém pra me guiar num processo, eu confio. Porque se eu começar a questionar, mas eu vi não sei onde, aí vai ficar mais confuso ainda. Então, assim, isso me ajudou muito. A consultoria de amamentação, o trabalho da Ana na introdução alimentar da Maia. Então, assim, fica essa dica aí pra quem é mãe de primeira viagem. E quero agradecer de novo. Volte sempre, porque esse papo aí tem... Nossa, dá pra ficar falando aí, né? Sobre maternidade. Horas e mais horas. Horas e mais horas. Volte sempre, Ana. Obrigada. Até o próximo Vibe Show. Se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar a Ana no Instagram. A gente vai colocar o arroba dela aqui embaixo. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo!